Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Não preciso ler jornais, só se eu sou capaz. Quero ir de encontro com azar. Papai, não quero profanar. Eu já servi pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Ribeirão em movimento com você. E hoje nosso tema é fanzine, educação, quadrinhos. Já observou que estamos com cenário novo, né? Agora estamos aqui na TV Tati com vocês, canal 22 ou 522 em HD. E olha só meu cenário que bonito, olha só. Tem as palmeiras imperiais, que não tem mais. É histórica, uma foto histórica, tem o nosso rio, que não tem mais também inundação, né? Não tem mais inundação no nosso rio. E as lindas palmeiras que também não tem mais, que peninha, né? Mas está aqui, nós trazemos aqui para você lembrar e aqui também trazer esses temas interessantes para o debate, para sua casa. E estamos aqui agora também, o João não cortou a barba e nem emagreceu não. É aqui, ó, o Arnaldo Neto, acertei, o Arnaldo Neto, que também é professor e fanzineiro, né, Arnaldo? Também, professor fanzineiro. E esse aí é quadrinista. Quadrinistas. Sim. E você trouxe um trabalho que você faz aí, esse trabalho aí. Esse trabalho é o que eu faço. Parece um cordel, não é cordel, é? Não, é um fanzine, só que num formato naquele menor. Formato que a gente acabou de ver, um formato menor. Esse é um fanzine que eu faço com meu pai. Na verdade, eu sempre desenhei, né, desde a infância. Só que eu nunca tinha feito nada eu comecei a desenhar por influência do meu pai e dos amigos dele. Só que eu nunca tinha feito nenhum trabalho com meu pai. Aí, a partir do ano retrasado, a gente resolveu fazer um fanzine junto. Né? Que é o Arnaldo Zine. Aí lançamos a marca própria, Arnaldo Zine. Arnaldo Zine, sim. E aí, se vocês fizerem em conjunto... Isso nós fizemos em conjunto. Porque Legal. eu desenhava em fanzine no Âncora Zine do João, outros fanzines, mas eu nunca tinha feito nada junto com meu pai. Esse foi o fanzine que a gente fez junto. E esses daqui também, vocês fizeram isso em azul aqui, esse aqui? Esse azul foi para a Feira do Livro, para divulgar. E você também expõe na Feira do Livro, não? Também, a gente já fez umas 2 palestras falando sobre fanzine e educação na Feira do Livro, né? Como o João falou, né, que os fanzines serviam também para divulgação de bandas e para divulgação de eventos. Então nós fizemos um fanzine para divulgar, né? E para mostrar como é que se faz um fanzine, né? Distribuímos lá pro pessoal. E os temas aí, Arnaldo, é educativo, é mais para instruir as pessoas sobre algum tema? No Arnaldo Zine são temas variados, né? Normalmente, eu trabalhava em sala de aula, então o que eu fazia nessa primeira história aqui? Eu fiz uma readaptação de uma lenda grega para alunos de 6º ano. Nossa, né? você readaptou uma história grega para os alunos do 6º ano. Exato, todo o material, o conteúdo muito pesado de história, eu crio uma outra roupagem, faço outros desenhos, um outro linguajar, e isso eu uso em sala de aula, né? Então eu peguei o material, a gente compilou e a gente colocou no Arnaldo Zine 1, 2 e tem outras coisas para sair. E quem está em casa agora, Arnaldo, fala pra gente, e tem interesse em conhecer seu trabalho, gostaria de adquirir, né, um fanzine, como que a pessoa faz, se ela quiser ter acesso a esse material? Então, ou entra em contato com o nosso canal de YouTube, né, que é o canal Os Arnaldos, né? Tem um canal também. Tem um canal de YouTube que chama Os Arnaldos. Mas normalmente eu uso mais o desenho e o fanzine como uma ferramenta metodológica, né? Porque muitos professores se preocupam muito com a questão de comportamento, com a questão da avaliação, mas eles não se preocupam tanto com a metodologia, né? E eu uso o fanzine, eu uso o desenho como uma ferramenta mesmo de apoio pedagógica, na escola. E a gente estava falando também com o Arnaldo Júnior, né, que é o pai do Arnaldo Neto. Acertei, hein? Você vê que dificuldade, acertei. Que também, além de, né, publicar o fanzine, trabalhar com seu filho, você tem alguns trabalhos aí que você usa na sala de aula que você queria mostrar pra gente. Como que funciona esse trabalho? Eu vi que tem um bem interessante aqui, parece que é da América do Sul, da América Latina, histórias, né? Quando eu comecei a lecionar, Serginho, né, a gente tinha recém saído da ditadura e alguns temas ainda não eram contemplados nos livros de história. O que eu fazia? Eu pegava esses temas e adaptava para a história em quadrinho. Por exemplo, né,
sobre a questão indígena. A questão indígena é um tabu, né? Não era tratado na sala de aula. Aí eu adaptava para quadrinhos, né? Muito antes da lei 10.639, que fala da questão étnico-racial na sala de aula, eu já trabalhava isso em forma de quadrinhos. Antes da lei, já trabalhava a história da África. Esse quadrinho aqui, por exemplo, eu fiz em 1987. Faz um tempinho. Nossa, bem antes da lei, né? Que foi aprovada em 2003, se eu não me engano, né? No governo Lula. Então eu já tratava desse assunto, né? Em quadrinhos, ó. Olha que interessante. Né? Levava para o aluno como se fosse uma apostilazinha mesmo. E vocês acham que essa linguagem que vocês utilizam, essa abordagem, ela faz com que o aluno tenha, de certa forma, uma facilidade maior para aprender a matéria? Por exemplo, você está falando dos indígenas. Você pode ter uma aula dialogada, né, usar o livro didático e pode usar esse material. Qual que é a percepção de vocês? Esse material, ele contribui, de fato, de forma mais significativa para o aluno aprender? Eu acho que o material que eu tenho nas mãos pode falar por si só, né? Isso aqui são materiais feitos por alunos. E esse é feito por aluno? Isso são feitos por alunos. Olha, que legal. Né? Por exemplo, aqui... Aluno de que idade, Arnaldo? Nesse caso aqui foram alunos de 6º ano, 7º ano. Legal. 7º ano. Alunos entre Olha, esse 11, aqui usa colagem. Usa colagem, que é uma linguagem, né, de fanzine, né? Interessante. E dialoga com todas as matérias, né? Educação artística, a pintura, né? Você tem ali as... Olha a perspectiva que esse aluno trabalha aqui, ó, né? Então, ele tem uma boa noção aqui de... Castelo, o feudalismo, né? Trabalhar o feudalismo, né? E eu queria mostrar aqui esse zine, né? Perdão. Opa! Né? Feito numa escola estadual, que é o Diva Tarlá, onde eu trabalho, né? Lá no Ribeirão Verde. Lá no Ribeirão Verde. Esses fanzines, não está de ponta cabeça, não? Esses trabalhos, tá. Esses trabalhos que eu apresentei também são da escola municipal. E esse aqui é da estadual. Que bicho é esse aí? Aqui é o seguinte, Divina Diva, é o nome do zine que a gente tem lá na escola. Nome interessante, gostei. Como o zine não tem uma periodicidade, né? Ele já faz um tempo que não sai o 3º número, mas tem um primeiro e um 2º número. Esse é o Divina Diva. O que o aluno fala aí no Divina Diva? Qual que é o assunto aí? O assunto é que nós fizemos uma oficina de poesia, né? E de colagem. E aí, né, os alunos se expressaram aqui somente o trabalho de alunos. Alunos de 9º ano, 1º e 2º ano do ensino médio. Olha, tem um Lula aqui, tem a Dilma também, bem pop, né? É, bem pop. Isso aqui é um pouquinho antigo, né? Interessante. Então, bem plástico, assim, né? Largatixa. Então, um trabalho de colagem, né? E que envolve poesia, visual, né? Trabalho completo, hein? Parabéns, viu? História em quadrinhos, como é o caso aqui, dessa história em quadrinhos, né? E deixa eu fazer uma pergunta, eu tô com curiosidade aqui. Tô vendo que vocês produzem muito. Uma pergunta que não quer calar. Tem alguma estrutura diferenciada por parte do governo estadual ou do municipal para amparar vocês com esse trabalho? Sem dúvida nenhuma. É mesmo? Poxa. Olha, que notícia boa. A notícia boa é que... Explica pra gente então. Ele tem uma liberdade para trabalhar em relação à direção da escola, né? Isso. E isso basta. A gente é uma autonomia lá. Trabalhar, tem autonomia. Fora isso, né, o apoio que a gente tem é do próprio aluno. Não, então, peraí, deixa eu só entender. Esse trabalho aqui, que é um trabalho rico, né? Quem está em casa pode contribuir, da Prefeitura Municipal, vocês não têm, assim, de fato, nenhuma estrutura diferenciada, não tem nenhum apoio para fazer esse trabalho, para estar, inclusive, no currículo. Não existe isso. Por exemplo, esse trabalho aqui foi publicado, é uma compilação de umas tiras que eu publiquei no jornal A Cidade de Ribeirão. Eu acompanhei, verdade. Você acompanhou as tiras, né? Eu lembro que você comentava. E falando sobre aspectos da cidade, né? E relacionando com situações, né, do cotidiano e mostrando outros ambientes que não são os ambientes clássicos do patrimônio histórico da cidade. Isso aqui é um material riquíssimo para trabalhar a história de Ribeirão, patrimônio, relação étnico-racial. Personagem negro, né? Sim, que é relações difícil você encontrar um protagonista negro nos quadrinhos. Olha, passa batido. Tem um seriado agora interessante, é fazer um merchan aqui, do Raio Negro, bem interessante. Eu tô e vai estreando aí o Pantera Negra. O Pantera Negra também. Tá, né? E... Aí também divulgando, o Urumilá também vai estar, o pai Paulo teve aqui presente, o Afoxé do Urumilá, se não me engano, é sábado, hein, pessoal? A gente sempre está lá também junto com o pessoal. E já que a gente está falando de heróis negros, né? Eu tenho aqui o Ike. Quem que é o Ike? O Ike é esse personagem aqui, né? Esse menino. É o menino do 7º ano, o Ike.
Os alunos que eu dou aula, 7º ano, eles adoram. Exatamente. O Wiki, na verdade, ele é assim fisicamente por acaso, né? Sim. Eu tinha um aluno que era muito parecido com o Wiki, eu estava fazendo uma caricatura do aluno, né? E acabou surgindo o personagem aí. Quem é o Wiki? É um menino, né? Que ele tem a capacidade, né, de viajar pelo tempo. Ele tem um amuleto, e esse amuleto leva a viajar pelo tempo. Ficção científica. Ficção científica. Olha que interessante. E ele viaja sempre para o passado, né? Para o tempo histórico do passado. E aí o que acontece, né? O Wiki, ele viaja pelos vários momentos da história do Brasil. E ele se envolve com a história. Nas aventuras. Então, sim, tem uma história do Wiki, inclusive, que faz muito sucesso entre os meninos, que é quando ele faz amizade com Dom Pedro II, menino. Olha só. Às vésperas da coroação. Né? Ele é praticamente o único menino amigo de Dom Pedro II. Né? Ele era solitário. E ensina o Dom Pedro II a andar de skate. Oh. E o que acontece? Muitos alunos começaram a pegar gosto para estudar história a partir das aventuras do Wiki. E quando a gente lança o Wiki lá na escola, né, eu aviso, olha, dia tal tem livro novo do Wiki, né, que é o gibi do Wiki, é o fanzine do Wiki. E aí o que acontece? Os alunos ficam ávidos, né? E eles vê, assim, fazendo rodinhas na hora do intervalo para ler o Wiki. Faz fila para poder... Fila para ler o Wiki. Muito interessante. Outra grande dificuldade, Sardinha, é o próprio preconceito que os professores têm de trabalhar com a linguagem do quadrinho. Ah, existe isso? Sim, Vocês percebem essa dificuldade dos professores? Em trabalhar, porque assim, eu não sei, tem uma informação. O maior comprador de quadrinhos do Brasil é o governo federal e o governo estadual. Então, às vezes, nas bibliotecas ficam as caixas lacradas. É verdade, tem mesmo. Né? E o professor ele não trabalha com aquilo. Então, a gente Inclusive, tem... até desculpa te cortar, eu fui alfabetizado com quadrinhos. Com Turma da Mônica, depois Herói. Eu lembro que a minha professora, na escola estadual, tinha uma biblioteca no fundo da classe e ela deixava vários gibis à vontade. E a gente tinha um momentinho lá para ler. No 3º ano, 2º ano, eu lembro que eu me alfabetizei com quadrinhos. E hoje tem todas as obras da literatura em quadrinhos. Tem Dostoiévski em quadrinhos, tem Nietzsche em quadrinhos, tem Machado de Assis em quadrinhos. Os professores eles têm muita resistência em trabalhar com essa linguagem. Eles falam que hoje o aluno, o digital, né, ele está vencendo o quadrinho, o que isso não é verdade, porque no Japão o quadrinho ele concorre com a televisão. Olha As tiragens no Japão, país que tem muita tecnologia, sim, né? As tiragens de quadrinhos são de milhões semanais. Deixa eu fazer uma pergunta para Juliana. Você também gosta de quadrinhos, Juliana? Gosto. Você tem algum tipo de... Não tenho nenhum trabalho, mas eu acompanho. Você acompanha, gosta também? Sim. E você estudou em escola pública? Uma parte da vida, sim. É. Colegial eu fiz em escola particular. Eu estou perguntando porque tem um movimento de meninas que eu já percebi também de escrever personagens femininas, né? Para inclusive discutir o feminismo em quadrinhos. Não sei se você teve acesso, mas eu quero até um dia trazer essas meninas aqui que fazem esse trabalho. É bem bacana, eu conheço. E aqui também você, outro livro, Arnaldo, que você... Você falou em personagem feminina, eu já lembrei logo da Garota Perigo, que é uma personagem feminina feita para criança, na qual, né, ela discute temas de ecologia. Né? Por que chama Garota Perigo? Uma curiosidade. A Garota Perigo, ela existe de fato, é a minha neta. Né? Ah, é sua neta, tá explicado então. Tá explicado. E aí, quando ela era menor, assim, ela muito arteira, né? A gente fala, essa é a Garota Perigo. Garota Perigo. E um dia ela aparece em casa, eu estava tentando fazer uma história em quadrinho, e ela aparece em casa, né? Com o uniforme da Garota Perigo. Está pronto o personagem, né? Tá só fazer as histórias. E assim, né? Ela tem um arquivilão, né? Que é o Dr. Cybersintético. Cybersintético? Né? Cybersintético. É um cara que quer acabar com tudo que é natural e tudo sintético, né? É uma discussão mais voltada para a ecologia. Sim. E toda a história, ela tem, né, uma explicação de alguma coisa. Por exemplo, essa aqui, que ele cria um monstro a partir do lixo, ela explica sobre a importância do lixo reciclável, enfim, né? E por aí vai. E quem quiser ter acesso a essas publicações, Arnaldo, está nas livrarias de Ribeirão, como que faz? Alguma coisa sim, outras não. Mas o mais certo mesmo, como o Neto disse, é entrar em contato com a gente pelo canal. Pelo canal do YouTube. Como que é o canal? Fala Os Arnaldos, o canal. Só ir lá no YouTube, escrever Os Arnaldos. Isso.
que já aparece os vídeos. Lá tem algum vídeo que vocês fazem fanzine ensinando ou não? É mais assim um trabalho... Ainda não, mas já vai ter para os próximos dias. Perfeito. Ó, então presta atenção aí, presta pessoal. atenção, quem quer aprender a desenhar, dicas para desenhar, para fazer... Esse daí? Esse aqui foi um fanzine que a gente fez com os alunos de educação especial. Na cidade de São Simão. Deu uma escola de educação especial, onde os alunos eles não conseguiam trabalhar em espaços menores, eles trabalhavam em papel cartolina, porque eles só seguiam o movimento da mão. Entendi. E a gente foi fazendo um trabalho através de oficinas e eles conseguiram, né? E esse é um trabalho feito com alunos que têm limitações ali intelectuais. E principalmente motoras. Principalmente motoras. E é um fanzine que eles produziram. Tem cola, exato, que eles produziram. Que interessante. E vai até um alerta aí. Eu dou aula para 7º anos, né? Dou aula na escola estadual, vocês também. E a gente não tem estrutura nenhuma do Estado para poder ter uma aula diferenciada com esses alunos. Não. Eu tenho quase certeza que você fez isso aí com material seu mesmo, né? Esse, no caso, foi um projeto realizado com uma prefeitura de São Simão. A prefeitura de São Simão que fez a parceria. Que fez a parceria. Olha só aí aqui, pessoal. E é feito pelos próprios alunos, né? Que têm aquelas dificuldades motoras, sérios comprometimentos. Às vezes intelectuais, e conseguiram fazer. Isso aqui, esses desenhos, essas colagens, são os alunos de 3 até 7 anos no máximo. Entendi. Né? Então, e é um fanzine, né? E é um fanzine. Você vê que é uma coisa que todo mundo não tem limitação. O pior erro que se comete quando os professores vão introduzir o desenho é falar muito não para quem está querendo aprender alguma coisa. Então, por exemplo, a criança vai desenhar uma casinha, certo. Aí fala assim, não é assim, você não pode falar assim, tem que falar assim, tá legal, mas tem uma outra forma de fazer isso, e incentivar, porque as pessoas param de desenhar por conta Mas vamos voltar nesse assunto, que agora a gente vai estar ouvindo a Juliana, né, Mangolim, com mais alguma música que pode ter a ver também com esse assunto. Eu vou fazer uma música autoral da Senhoritas Irmã. Da Senhoritas Irmã? Minha também. Opa, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Sou mulher, sou homem, sou filha tentando ser sorte, fugindo pro nós pra não te encontrar, pro teu bem. Foi melhor, foi ontem. Se fosse pra hoje, se samba te amar violenta, nem tinha rezado, amém. Será que foi banho de arruda ali, que em qualquer planta foi olho sal? Nem a pau que me peco na reza, não fico aberta, não quero teu mal. Se causa essa falta de amor me fez viver por dor, não pensei pra fazer. Tô partindo adeus e Holanda, tô indo pro samba cantar pra você.